paz do Senhor Jesus, nós estamos começando esse conteúdo que vai ao ar um pouquinho antes da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, a partir das 9h30, a gente entra com esse conteúdo de maneira inédita para trazer participações de irmãos de todo o Brasil e até do exterior em relação às perguntas da Escola Bíblica Dominical. É isso mesmo, nós estamos estudando o livro do Apocalipse e muitos irmãos enviam para nós as suas respostas para serem transmitidas aqui, neste horário. Graças a Deus, nós temos recebido uma quantidade maravilhosa de participações e nesse conteúdo, no conteúdo desse horário, a gente pode trazer algumas, além daquelas que você vai assistir daqui a pouquinho na Escola Bíblica Dominical. Mas vamos lá. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, tendo como tema o preparo da igreja para o arrebatamento. Esse é o nosso tema. E nesse livro de Apocalipse, nós estamos verificando, conhecendo aqueles que são os marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias, preparando a igreja como sinais de preparo da igreja para o arrebatamento. Como texto base para esta semana, nós temos os capítulos 1 a 3 do livro de Apocalipse, além de Isaías 11:2 e de 1 João, capítulo 1, verso de número 7. Vamos então à primeira pergunta. É uma pergunta para todos, para todas as pessoas, todos os membros da igreja. É isso porque nós dividimos as perguntas para todos, as perguntas direcionadas às crianças, intermediários e adolescentes e também as perguntas para o grupo de acessibilidade. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 13 a 15, identifique a relação profética de Jesus com a sua igreja. E quem vai responder essa pergunta é um grupo de jovens da igreja em Lisboa, em Portugal. Vamos ouvir a participação dos nossos irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Os jovens das igrejas de Portugal estarão respondendo a pergunta número 1 da Escola Bíblica Dominical. A relação do Senhor com a sua igreja é de que a igreja vê Jesus glorificado, porque ele se revela a ela. Jesus, como rei da terra seca, morreu e ressuscitou. João o vê glorificado. Com essas características, mas a igreja fiel também possui essas características, pois somos parte da noiva, esposa de Jesus. Os 7 castiçais mostram Jesus no meio da igreja. O Senhor é o centro das nossas vidas. As vestes compridas lembram as vestes dos sacerdotes, porque nos mostra que Jesus é o nosso único mediador. E o servo do Senhor não deixa a carne aparecer. Somos santificados e escondidos pelo Senhor. Nossa caminhada deve ser baseada na salvação. Só é possível conhecer Jesus pela revelação. E o texto base encontra-se em Colossenses 1:26, que diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Louvado é o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Jesus. A paz do Senhor. Amém, glória a Jesus. Uma alegria ver aqui a participação dos nossos irmãos de Portugal. E eu vou citar os nomes aqui, os nossos irmãos de Lisboa, Porto, Esterreja, Portimão, Montijo, Queluz, Cartacho e Cruz de Pau, em Portugal. Tivemos a participação desses nossos irmãos daí. Aqui a Bárbara e o Henrique e também o Felipe, que participaram hoje. Amém, glória a Jesus. Vamos então para a pergunta de número 2. E a pergunta diz o seguinte: onde está o aspecto de juízo nessa relação profética de Jesus com a sua igreja? E quem vai responder essa pergunta é a nossa irmã Alissa Mello, é jovem da igreja em Águas Lindas de Goiás, no estado de Goiás. Vamos ouvir o que a Alissa tem a dizer. A paz do Senhor, Alissa. Paz do Senhor Jesus, eu vou responder a pergunta de número 2, que diz assim: onde está o aspecto de juízo dessa relação profética de Jesus com sua igreja? Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 15, diz assim: os seus pés semelhantes a latão reluzentes, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Bom, os pés semelhantes a latão reluzentes, pés que apressam pelo juízo. Latão reluzente, ou cobre polido, fala de justiça. Pés que pisam a cabeça da serpente, vencendo a condenação do pecado. A paz do Senhor Jesus.
Amém, Alissa. Pés que se apressam para o juízo. O latão reluzente fala do juízo do Senhor. Glória a Jesus, obrigado pela sua participação. Vamos lá, vamos para a pergunta de número 3, ainda para todos. E a pergunta diz o seguinte: lendo o livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, faça a relação profética entre cada uma das cartas escritas às igrejas da Ásia com cada operação do Espírito Santo, conforme Isaías, capítulo 11, verso de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. É uma pergunta mais intensa, mais complexa, que exige um aprofundamento maior. E quem vai responder essa pergunta é um obreiro da cidade de Taubaté, da nossa cidade, em Taubaté, no estado de São Paulo, chamado Antônio Marcos. Vamos ouvir a resposta do Antônio Marcos. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou dar a resposta número 3 da EBD dessa semana, que fala o seguinte: e lendo o livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, faça a relação profética entre cada uma das cartas escritas às igrejas da Ásia com a cada operação do Espírito Santo, conforme Isaías, capítulo 11, no verso 2. Nós podemos ver, irmãos, aqui nesse quadro, que a cada tempo da igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, em todo esse período, o Espírito do Senhor operou para sustentar a igreja de acordo com as suas adversidades. E nós podemos ver que lá em Isaías, no capítulo 11, no verso 2, fala exatamente dos Espíritos do Senhor que iria consolar a igreja em toda a sua trajetória. Nós podemos ver que lá fala exatamente do Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência ou discernimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento ou revelação e o Espírito do temor, que é o Espírito que está hoje regindo a igreja nesse último dia. A todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, Antônio Marcos. Obrigado pela sua participação, pela maneira como você descreve a resposta a essa pergunta. É muito interessante todos nós estarmos atentos a isso, ao conhecimento e ao aprofundamento daquilo que são as profecias e aquilo que está na palavra do Senhor no livro de Apocalipse. A igreja precisa estar consciente disso nesse momento de preparo para o arrebatamento. Glória a Jesus. Vamos então para a pergunta de número 4. A pergunta diz o seguinte: lendo as 7 parábolas de Mateus, capítulo 13, identifique em cada uma delas a estrutura de uma igreja fiel e de uma igreja infiel. E quem vai responder essa pergunta é Maribel Rich. É mais ou menos isso. Não sei se a pronúncia está certa aí, mas fica aqui. Que é da igreja de Bernardo de Irigoyen, na Argentina. A paz do Senhor, Maribel. En respuesta a la pregunta número 4, letra A, podemos encontrar la iglesia fiel y la iglesia infiel en la parábola del sembrador. La iglesia fiel es la semilla y la infiel es la poca tierra, la tierra dura y los espinos. La paz del Senhor Jesús, hermanos. Amém, Maribel. Glória a Jesus. A sua resposta foi precisa acerca da representação da igreja fiel e da igreja infiel na parábola do semeador. Detalhe, em cada uma delas nós encontramos também essa representação. Os irmãos podem até aprofundar-se nesse conteúdo. Glória a Jesus. Agora a gente vai para a pergunta para as crianças, intermediários e adolescentes, sempre presentes na igreja, né, atuantes e também participam. Vamos lá. A pergunta diz o seguinte, pergunta de número 5. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 5, faça uma comparação com o que está escrito em 1 João, capítulo 1, verso de número 7. A resposta, ela vem de Santa Catarina, da classe de intermediários, com a nossa irmã Suzana, da igreja em Palhoça. Vamos assistir aqui o que as crianças têm a dizer. A paz do Senhor, crianças. Intermediários, lendo Apocalipse 1:5, faça uma comparação com o que está escrito em 1 João 1:7. Através do sangue de Jesus, alcançamos o perdão dos nossos pecados. Aquele que nos ama pelo sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço para os irmãos de Santa Catarina. Resposta muito boa, dada pelas nossas crianças. A gente agora vai para o grupo de acessibilidade. A gente tem tido um cuidado muito grande, uma atenção com esse grupo e nós temos algumas participações
que nós vamos ver aqui na pergunta de número 6, que diz o seguinte: lendo Apocalipse capítulo 1, verso 5, quem é aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados? Nós teremos a participação do Rio de Janeiro, de Alice Valim, que é da classe de crianças da Igreja Cristã Maranata, em Nova Iguaçu. Teremos também do Paraná a participação de Renivan Júnior, que é jovem da igreja em Maringá. Vamos assistir. Júnior, lendo Apocalipse capítulo 1, verso 5, quem é aquele que nos ama e com o sangue nos lavou dos nossos pecados? Jesus Cristo, Filho de Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pergunta para acessibilidade. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 5, quem é aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados? Capítulo 1, verso 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha do primogênito dos mortos e do príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Alice, quem é? Olha a resposta. Jesus. Muito bem. Jesus. Que linda! A paz do Senhor. Amém, glória a Deus, Alice pela sua participação, também o Júnior pela sua participação. A paz do Senhor Jesus a vocês e que o Senhor abençoe a vida de vocês. Continuem estudando a palavra e transmitindo esse conhecimento maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Isso é uma bênção para nós. E a gente então chega ao fim deste conteúdo que vai ao ar às 9h30 da manhã, nos preparando já para a Escola Bíblica Dominical, que começa daqui a pouquinho. Hoje, claro, você percebeu, o pastor Gilson não está na condução aqui, por um momento que ele está em viagem. Na próxima semana, se Deus quiser, ele estará de volta para conduzir esse conteúdo junto com os irmãos. Se por algum motivo ele não conseguir chegar a tempo, a gente vai estar junto, se Deus quiser, na próxima semana, tá certo? Deus abençoe a todos, até daqui a pouquinho, na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus.